Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre a classificação dos negócios jurídicos. Os negócios jurídicos recebem diversas classificações. Nós vamos iniciar com a classificação quanto ao número de declarantes, que pode ser em unilaterais, bilaterais ou plurilaterais. Os negócios jurídicos unilaterais são aqueles que dependem da manifestação de apenas uma parte no negócio jurídico. Não necessariamente é uma pessoa, pode ser até 2 ou 3 pessoas, mas ela é uma parte do negócio jurídico, como por exemplo, numa promessa de recompensa. Se eu perco meu cachorrinho e deixo uma promessa de recompensa lá na padaria para quem achar o cachorrinho, está dependendo unicamente da manifestação de vontade da minha parte. Ou então, se são 2 pessoas que são donas do cachorrinho, os 2 podem fazer essa promessa de recompensa. Mas aquela pessoa que vai receber a recompensa não precisa fazer parte do negócio jurídico naquele momento, porque é uma manifestação unilateral da vontade de apenas uma parte do negócio jurídico. Como, por exemplo, também num testamento. A pessoa deixa um testamento, um bem para outra pessoa que ela quiser naquele testamento. E não necessariamente vai ter a participação dessa pessoa no testamento. Da mesma forma, a notificação extrajudicial. Eu notifico alguém para desocupar o imóvel. Isso depende da manifestação de vontade de apenas uma parte, que é aquele que está notificando. Já os negócios jurídicos bilaterais dependem da manifestação das 2 partes do negócio jurídico. Não necessariamente também 2 pessoas, mas sim 2 partes. Como no contrato de compra e venda, tem a parte compradora e a parte vendedora, aquela que vai comprar e aquela que vai vender. Não necessariamente uma pessoa vai vender e outra vai comprar. Pode ser que são 2 pessoas vendendo um imóvel e 2 comprando, mas nós temos 2 partes, que é a parte compradora e a parte vendedora. Por isso que ele é bilateral, depende da manifestação de vontade dessas 2 partes. Da mesma forma, num contrato de locação, um tem que querer locar e o outro pagar o preço pela locação. Da mesma forma, o contrato de financiamento, um empresta o dinheiro e o outro paga os juros por esse empréstimo. Então, esses são negócios jurídicos bilaterais, porque depende da manifestação de vontade das 2 partes do negócio jurídico. Nós temos também aqueles negócios jurídicos plurilaterais, que dependem da manifestação da vontade de mais de 2 partes. Como, por exemplo, no seguro coletivo empresarial. Uma empresa é uma parte, contrata um seguro. Tem a seguradora, que é a contratada, e tem os beneficiários, que são os empregados. Então, veja, é um negócio jurídico plurilateral. Da mesma forma, o contrato de sociedade, que existem vários sócios nessa sociedade. Esses são negócios jurídicos que dependem da manifestação da vontade de várias partes no negócio jurídico. Também podemos classificar os negócios jurídicos quanto às vantagens patrimoniais, que podem ser classificados então em gratuitos, onerosos, neutros e bifrontes. Gratuitos ou benéficos são os negócios jurídicos que somente uma das partes tem ônus e a outra tem bônus. Somente uma das partes foi beneficiada sem qualquer contraprestação. Como, por exemplo, numa doação pura. Uma pessoa doa e a outra só recebe sem fazer nada. Da mesma forma, um comodato, que é um empréstimo gratuito, eu empresto meu apartamento para um primo meu morar. Então, isso é gratuito, não tem nenhuma contraprestação da parte oposta. Também uma renúncia de posse. Eu tenho direito à posse de um imóvel, mas eu renuncio esse direito de posse. Então, são negócios jurídicos gratuitos ou benéficos. Já os negócios jurídicos onerosos ou sinalagmáticos são aqueles que ambas as partes obtêm vantagens e têm contraprestações também, como por exemplo um contrato de compra e venda. Um vende o produto e o outro paga o preço por ter comprado esse produto. Da mesma forma, um contrato de trabalho. Uma parte contrata os serviços de uma pessoa e a outra presta os serviços e recebe então o seu salário. Da mesma forma, também um contrato de consórcio. Um paga o consórcio e depois ele vai receber esse crédito do consórcio pelo qual ele pagou. Então, são negócios jurídicos sinalagmáticos ou onerosos. Esses negócios jurídicos onerosos, eles também podem ser classificados em comutativos e aleatórios.
Comutativos são aqueles negócios jurídicos onerosos que têm uma proporcionalidade na prestação. Por exemplo, eu vendo meu carro e recebo preço por essa venda. Eu alugo meu imóvel e vou receber um preço por esse aluguel. Já os negócios jurídicos aleatórios, eles dependem de um acontecimento incerto. Eu não sei se vai ou não acontecer. Por exemplo, eu faço um contrato de seguro do meu carro, mas eu só vou usar esse seguro se eu bater o meu veículo ou se roubarem o meu veículo. Ou então um contrato de plano de saúde, eu só vou utilizar esse plano de saúde se eu ficar doente. Ou então um contrato de assistência funeral, eu só vou utilizar a assistência se alguém da minha família falecer. Então são negócios jurídicos onerosos aleatórios, porque eles dependem de um acontecimento incerto. Os negócios jurídicos também podem ser neutros, que são aqueles que não são nem onerosos e nem gratuitos. Eles são exatamente neutros, porque eles não têm atribuição patrimonial, como por exemplo, a instituição de um bem de família. Eu escolho um imóvel meu para ser bem de família. Ele não tem, então, uma atribuição patrimonial. Da mesma forma, uma cláusula de incomunicabilidade. Digamos, eu faço um testamento e nesse testamento eu coloco uma cláusula de incomunicabilidade, para que esse bem que eu estou deixando em testamento para alguém não se comunique com o cônjuge da pessoa. Essa cláusula de incomunicabilidade, ela não tem atribuição patrimonial, por isso que ela é neutra, ela não é nem gratuita e nem onerosa. Então, nós temos os negócios jurídicos gratuitos, onerosos, os neutros que não são nem gratuitos e nem onerosos, e nós temos os negócios jurídicos bifrontes, que podem ser tanto gratuitos quanto onerosos, depende da vontade das partes. Por exemplo, num contrato de depósito, eu deixo o meu veículo no depósito, a pessoa pode cobrar por esse depósito ou ela pode não cobrar por esse depósito. Se ela cobrar, vai ser um negócio jurídico oneroso. Se ela não cobrar, vai ser um negócio jurídico gratuito. Da mesma forma, uma doação. Eu posso fazer uma doação de um imóvel meu, uma doação simples para a prefeitura. Esse é um negócio jurídico gratuito. Ou eu posso fazer uma doação com encargo. Eu somente dou o imóvel se a prefeitura construir uma biblioteca nesse imóvel. Esse já é um negócio jurídico oneroso, porque passou a ter uma contraprestação. Então, os negócios jurídicos bifrontes, eles podem ser tanto gratuitos quanto onerosos. Outra classificação que recebem os negócios jurídicos é quanto à forma. Quanto à forma, os negócios jurídicos podem ser formais ou solenes, ou não formais ou de forma livre. Os formais ou solenes são aqueles negócios jurídicos que devem respeitar a forma especial prevista em lei, como por exemplo o casamento, que tem a certidão de casamento, ou um cheque. Vocês já repararam que todos os cheques são iguais? Porque a forma está prevista na lei. Ou então uma transferência de um bem imóvel que exige uma escritura pública. Já os negócios jurídicos de forma livre ou não solenes são aqueles que podem ser realizados de acordo com a vontade das partes. As partes escolhem a forma que vão realizar esse negócio jurídico, como por exemplo, um recibo, uma notificação extrajudicial ou a venda de um bem imóvel, como por exemplo a venda de uma corrente de ouro. A própria pessoa escolhe a forma como vai realizar o negócio jurídico. Esses são os não solenes. Os negócios jurídicos também podem ser classificados quanto ao momento em que ele produzirá os seus efeitos. Quando ele produzirá efeitos? Eles podem ser classificados em intervivos e mortis causa. Os intervivos são aqueles negócios jurídicos que produzirão efeitos durante a vida da pessoa, enquanto a pessoa ainda é viva, como por exemplo um contrato de compra e venda, ou então um contrato de locação. Já os negócios jurídicos mortis causa produzirão efeitos após a morte da pessoa, como por exemplo após um testamento, que somente produzirá efeito após a pessoa estar morta. Também podemos classificar os negócios jurídicos quanto à existência. Se o negócio jurídico existir por si mesmo, ele será chamado de negócio jurídico principal. E se ele existir em razão de um outro contrato, de um outro negócio jurídico, nós chamaremos de negócio jurídico acessório. Então, exemplo de negócios jurídicos principais:
contrato de compra e venda, contrato de locação, contrato de prestação de serviço. Já exemplos de negócios jurídicos acessórios: garantia no contrato de compra e venda, uma fiança no contrato de locação, uma multa no contrato de prestação de serviços. Então, temos negócios jurídicos que existem por si mesmo, como os principais, e negócios jurídicos que existem em razão de um outro contrato, de um outro negócio, que são os negócios jurídicos acessórios. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Os negócios jurídicos são classificados da seguinte forma: quanto ao número de declarantes, eles podem ser unilaterais, bilaterais e plurilaterais. Quanto às vantagens patrimoniais, eles podem ser gratuitos, onerosos, neutros e bifrontes. Quanto à forma, eles podem ser solenes ou de forma livre. Quanto ao momento de produção de efeitos, eles podem ser intervivos e mortis causa. E quanto à existência, eles podem ser principais e acessórios. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e lembre-se, inscreva-se já em nosso canal.